No vídeo anterior, abordei a disciplina de design estratégico e como trazer as pessoas especialistas de negócio para junto do desenvolvedor, revelam os contextos e favorecem toda a modelagem de domínio. Agora é hora de começarmos a produzir a solução. Meu nome é Marcos Alexandre, eu sou um desenvolvedor que atua como arquiteto de soluções há alguns anos e esse aqui é o Drops. Assunto de hoje: design tático. Ao trabalhar o design tático, temos dois conceitos que são a estrutura de qualquer programa de computador: design e arquitetura. O design trata a gerência da complexidade do software, como ele é desenhado e como as disciplinas e padrões vão se correlacionar com o negócio. Já a arquitetura ela trata das camadas, em como os componentes modelados pelo design vão se relacionar a fim de proporcionar performance, escalabilidade, segurança, economia de recursos ou outras estratégias para tomada de decisão. Vamos falar primeiro de arquitetura. Existem várias formas de se dividir um sistema, mas existe uma convenção, uma abordagem de arquitetura que casa muito bem com o design orientado ao domínio, que é a arquitetura de N camadas. Mas o que é uma camada? As camadas nada mais são do que uma maneira de separar responsabilidade e gerenciar dependência. O princípio essencial da arquitetura em camadas é que os objetos e elementos de uma camada só conhecem os objetos e elementos dessa mesma camada ou do que estão abaixo delas. Existem vários tipos de arquitetura em camadas que foram propostas e descritas por grandes desenvolvedores que casam muito bem com o design tático do DDD. Essas três são as mais conhecidas de mercado e com grande aceitação: Onion, Hexagonal e CQRS. Eu particularmente gosto bem mais da arquitetura Onion, porque ela não te impõe padrões de projetos que você deve seguir a ferro e fogo, mas foca basicamente na estrutura de dependência. E é isso que o Evans também em seu livro tentou destacar com menos maestria que o Palermo. Dê preferência de adoção a uma arquitetura que não obrigue o negócio a se adaptar ao software, mas que faça o inverso, que faça com que o software sirva o negócio. Esse desenho simplifica bem o fluxo de dependências de qualquer desenho de arquitetura utilizando o DDD. Você sempre tem uma ou N camadas de aplicação, mas lembra que sempre menos é mais. Essa camada pode ser exemplificada por um projeto ASP.NET Core MVC, por uma API RESTful, por uma API GraphQL, um projeto de teste unitário, um Service Work, um Windows Services, tanto faz. É nessa camada que está o seu entry point, e é ali que vai ser orquestrado todo o comando que será exposto para consumo. Ou seja, todo comando que chegar de fora, é ali que eu vou pegar esse comando e repassar ele para minha camada de negócios. Já nas camadas de negócio, é que estão concentradas todas as regras de negócio para se resolver um problema. Qualquer objeto de padrão no DDD cabe em uma dessas quatro caixinhas. Objeto de valor. Esses objetos são objetos imutáveis que agrupam todos os tipos primitivos e podem até se passar por um deles. É nessa camada que os dados irão trafegar pelas outras camadas do sistema. Portanto, um objeto de valor ele não conhece nenhuma outra camada, mas sempre será consumido pelas mesmas. Entidades são objetos identificáveis do seu sistema, aqueles que serão armazenados e recuperados de alguma forma. Elas possuem atributos em forma de objetos de valor e os mesmos podem ser substituídos por outros objetos de valores numa linha de tempo, gerando assim então um estado durante seu ciclo de vida. Os serviços de infraestrutura nada mais são do que contratos em forma de interface, que faz o papel tecnológico do seu domínio. Por exemplo, para armazenar numa entidade, eu uso uma interface de repositório e consumo seus métodos sem me preocupar com como ele vai ser armazenado. Ou, assim, para mandar um e-mail, eu também vou consumir um interface de um serviço de e-mail e apenas vou enviar o objeto valor do tipo e-mail e deixo para que ele se virem como vai fazer com isso. Isso também vale para log, para publicador de filas, mas lembre-se, nessa camada de domínio, apenas as interfaces são conhecidas. E lá no topo das camadas que compõem o coração do software estão os serviços de domínio, que são os orquestradores das resoluções de casos de uso. O serviço recebe o comando original do aplicativo, seleciona as interfaces dos serviços de infraestrutura e orquestra as entidades e objetos de valor entre essas camadas. É nessa camada de serviço de domínio que você precisa focar todos os seus testes unitários, pensando em cenários reais de uso, pois é nela que irá trafegar todos os inputs e outputs relacionados ao negócio que você programou. E por fim, para unir a aplicação à camada de domínio, temos os adaptadores de infraestrutura, que nada mais são do que as implementações de suas interfaces que estão lá dentro do domínio com seus devidos mapeamentos, costumeiramente aplicando alguma técnica de injeção de dependência.
É nessa camada que você codifica o que for necessário para que seus objetos do domínio possam ser trafegados para fora da fronteira de domínio, como integração com outros contextos ou acessar um driver de banco de dados, até mesmo um SDK de terceiro. Também é nessa camada que você traz o que está fora do domínio, né, e transforma aquilo em algum objeto que vai ser válido e entendido pelo nosso domínio atual. Para concluir essa parte de arquitetura de software, vou mostrar uma das muitas maneiras de se organizar de forma objetiva a arquitetura em camadas. Não importa a quantidade de DLLs que eu vou colocar dentro do meu sistema, a quantidade de CS Proj. Não é isso que vai fazer o seu sistema estar com arquitetura legal ou não, mas sim a direção, a setinha de dependência entre esses objetos. Então é muito importante que um objeto de valor não conheça uma entidade, que uma entidade não conheça um repositório, que um repositório não conheça um serviço de domínio, que o serviço de domínio não conheça um serviço de aplicativo ou aplicação. É o contrário, né? O serviço de aplicação conhece os serviços de domínio, que conhece os serviços de infraestrutura, que conhecem as entidades, que conhecem os objetos de valores. Isso é o que importa no final das contas. Se você vai organizar com um único CS Proj ou com vários projetos, tanto faz. Como exemplo, vou utilizar uma aplicação chamada Store. Se você está trabalhando com microserviços, é importante ter uma solução e um microserviço para cada contexto delimitado do domínio, os subdomínios. Se você está trabalhando com o conceito de monolitos, apenas uma solução é necessária e cada contexto pode ser tratado em sua organização de projetos como namespaces mesmo. Como eu quero uma arquitetura que seja amplamente testável e eu gostaria de focar todos os meus esforços de testes no domínio, é muito importante que a solução comece com dois projetos base. Um que eu possa aplicar os conceitos de test first, para planejar e modelar o meu negócio, e o outro que é efetivamente onde executarei o programa e efetuarei os testes integrados. E lembra que eu falei que prefiro a arquitetura Onion? Mesmo achando que essa arquitetura está defasada em relação à tecnologia .NET Core, principalmente no que tange aos serviços de aplicativo, eu vou aproveitar um conceito muito importante dela que é: o negócio precisa ser compilado de maneira separada. Então, por isso, eu vou criar mais outros dois projetos na minha solução, um especificamente para colocar o core do meu domínio, né, onde que eu vou concentrar todas as minhas forças, e o outro para mim poder colocar o código de infraestrutura, que é onde que eu vou implementar aquelas interfaces dos serviços de domínio que estão dentro do core. E agora, para deixar claro como cada projeto referencia o outro projeto, e veja que eu estou falando de projeto, não de camadas, vamos dar uma repassada aqui em qual camada fica dentro de cada CS Proj e como que ele interrelaciona com o outro CS Proj. O projeto de API vai referenciar o projeto de infraestrutura e o projeto de domínio. Desde já, vamos estabelecer que a única classe que é pública no projeto de infraestrutura é a classe que realiza o mapeamento das injeções de dependência. Dessa forma, os meus serviços de aplicativo, que em uma API são os controllers, vão receber injeção apenas dos serviços de domínio e nada mais além disso. Já o meu outro aplicativo, né, os testes unitários, ele referencia apenas o domínio. Por quê? Porque toda interface que eu precisar de implementar para poder fazer algum tipo de consumo que está fora, né, que é uma camada de infraestrutura, eu vou tratar ele dentro dos meus testes unitários, dentro desse serviço de aplicativo de teste unitário, como mock. Então eu nem preciso de um mapeamento de injeção de dependência, porque cada teste vai tratar esse serviço com seu mock específico, simulando, né, algum tipo de dado de entrada e validando se a saída está tudo ok. Nesse caso, cada fato ou cada teoria, né, fact theory lá do meu serviço teste unitário, ele vai se comportar como se fosse um serviço de aplicativo consumindo o meu domínio. Os meus serviços de infraestrutura, ele conhece apenas o domínio, né? Então ele vai conhecer as interfaces que ele precisa de implementar, vai conhecer as entidades que ele precisa de persistir em uma base, vai conhecer os objetos de valor que vai servir com algum tipo de comando para mandar para uma fila ou gerar algum modelo, algum DTO, não importa, é a única DLL que ele precisa de referenciar. E por último, eu tenho a minha camada de domínio, que não conhece nada das outras DLLs, o máximo que ele pode conhecer aqui é a própria .NET Framework ou alguma outra framework customizada de estabelecimento, né, de como que eu tenho que trabalhar as entidades, repositório e tudo mais. Eu aconselho a nunca começar um projeto a partir de uma framework, mesmo que seja sua.
Se você estiver trabalhando num contexto de monolito grande, de uma grande corporação, que tiver uma framework estabelecida para usar pelo time de arquitetura, ok, não tem como a gente sair porque é a definição da empresa. Mas o ideal é que você sempre comece da maneira mais simples possível e não dependa de nada, principalmente nessa camada. Concluímos o terceiro vídeo. No próximo vídeo eu vou continuar falando de design tático e bora estudar DDD.